Fala, meus amigos aqui do YouTube, esse que vos fala, irmão Eduardo. Que alegria ter você aqui comigo para nós darmos início então a mais um estudo aqui no canal. Refletindo a mente de Cristo, desde já eu peço aquele favorzinho para você. Curte esse vídeo e se inscreva no canal. Abençoe esse projeto, que é um projeto que está focado em difundir a mensagem do Evangelho. E vamos lá para o nosso vídeo então de estudo. Então, aqui nós estamos com o nosso estudo nessa oportunidade, estudo que vai focar então sobre a interpretação das Escrituras. Os cristãos, eles podem entender a palavra de Deus? Esse é um tema bem pertinente nos nossos dias, porque no caso, todo cristão, ele deve entender que Deus ele lhe dará condições para que ele possa compreender as Escrituras. Sabemos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Sabemos também que ela é a revelação que Deus deixou para nós nos nossos dias. E nós recebemos da parte de Deus, então, essa revelação. E recebendo da parte de Deus essa revelação, Deus ele nos dá graça para que nós possamos, então, interpretar as Escrituras, interpretar a palavra de Deus, ok? Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então é possível que Deus nos capacita para que possamos interpretar a sua palavra. Veja só, Deus ele lhe dará condições, pelo seu Espírito Santo, para que você interprete. E também ele colocará meios, como desde o início assim foi, para que o cristão ele possa então interpretar as Sagradas Escrituras. Todos os cristãos têm o direito e o dever não somente de aprender por meio da herança da fé da Igreja, mas também de interpretar a Escritura por si mesmo. A Igreja de Roma duvida disso, alegando que os indivíduos facilmente interpretam mal as Escrituras. Isso é verdade, porém, as regras que se seguem fielmente observadas ajudarão a evitar que isso aconteça. Então, houve um tempo em que na Igreja de Roma era somente os bispos e os padres, enfim, aqueles que faziam parte do clero, que tinham acesso às Escrituras. Isso foi no século antes da Reforma, século XV. Porém, com a Reforma, se difundiu o entendimento que todo cristão ele deve buscar aprender, ler e interpretar as Escrituras. Isso foi algo que trouxe para o povo de Deus um crescimento espiritual, porque a igreja, naquele período católica, ela estava omitindo as Escrituras do povo. Os cultos, para você ter uma ideia, eram realizados no latim, uma língua que o povo não entendia. E graças a Deus que despertou então os reformadores para a reforma e para trazer a tradução das Escrituras na linguagem original dos povos da Europa e assim por diante. Todo o livro da Bíblia é uma composição humana e, embora deva sempre ser acatado como a palavra de Deus, sua interpretação deve começar a partir do caráter humano. Portanto, a alegorização que desrespeita o sentido expresso do escritor humano jamais é apropriada. Então, a primeira coisa que nós devemos atentar na interpretação das Escrituras é respeitar o seu autor e procurar o contexto desse autor. Como era o estilo de vida, como era o contexto cultural no tempo que esse autor escreveu esse livro. A partir do caráter humano, portanto, a alegorização que diz respeito ao sentido expresso do escritor humano, não podemos desrespeitar o sentido expresso do escritor humano.
Isso não é apropriado. Cada livro foi escrito não em linguagem cifrada, e sim de forma que possa ser compreendido pelo leitor a quem se destina. Isso é verdade, mesmo nos livros que empregam simbolismo. Então, cada livro foi escrito não em linguagem cifrada, e sim de forma que possa ser compreendido pelo leitor a quem se destina. Mesmo em livros como Daniel, Zacarias e Apocalipse, nós podemos sim extrair verdades dali, desde que respeitemos o autor, o seu contexto e a forma, o período em que foi escrito esse livro. O ponto central da mensagem é sempre claro, ainda que os detalhes sejam tanto obscuros. Assim, quando compreendemos as palavras empregadas, o fundo histórico e a formação cultural do escritor e de seus leitores, estamos aptos a aprender as ideias transmitidas. Então, veja bem, primeiro, a formação cultural, o fundo histórico. Segundo, essas duas coisas, a formação cultural e o fundo histórico, elas são importantes para que nós venhamos então a ter um entendimento melhor daquele texto que está ali, ok? A compreensão espiritual, isso é o discernimento da realidade de Deus, seus caminhos para a humanidade, sua vontade presente e nosso próprio relacionamento com Ele agora e para o futuro, não nos alcançarão, contudo, pelo texto até que o véu seja removido do nosso coração e sejamos capazes de compartilhar o próprio sentimento do escritor em conhecer, agradar e honrar a Deus. Ou seja, então, para que tenhamos o discernimento da realidade de Deus naquela mensagem e seu caminho ali para a humanidade através daquela mensagem e sua vontade, é necessário que o véu do nosso coração seja removido e sejamos capazes de compartilhar o próprio sentimento do escritor em conhecer, honrar e agradar a Deus. Então, um dos princípios, no caso aqui, é que nós entendamos então o contexto cultural, o contexto da cultura e o contexto da vida própria do escritor. Então isso é muito importante para que então o Senhor, pelo seu Santo Espírito, também nos mostre através desse contexto o pano de fundo em que a mensagem está sendo trazido. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 3 e verso de número 16. Acompanhe comigo. 2 Coríntios 3 e 16. Que nos diz o seguinte: mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. E 1 Coríntios 2 e 14, que nos diz o seguinte, 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, unindo o contexto cultural, o contexto também de vida do autor, nós entramos também, então, agora em a pessoa ser convertida e transformada, para que o Senhor, então, pelo seu Espírito, instrua ela. Isso é muito importante também observarmos. Uma pessoa que não é convertida, não é transformada, ela não compreenderá, não entenderá as Escrituras na forma da direção de Deus para que ela entenda. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser uma nova criatura também. Não é possível uma pessoa que não tenha Deus na vida interpretar de uma forma espiritual as Escrituras, porque somente aqueles pelo Espírito Santo, dirigidos
tendo o Espírito Santo lhes revelado as verdades bíblicas, é que poderão interpretar as Escrituras, ok? Impõe-se aqui a necessidade de oração para que o Espírito Santo possa gerar em nós esse sentimento e nos mostrar no texto. Então, aqui também é muito importante que a pessoa sendo salva e espiritual, ela busque ao Senhor em oração e peça para o Senhor lhe instruir as verdades que estão contidas no texto. Vejamos o que diz em Salmos, capítulo 119 e no verso de número 18. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Na tradução literal diz, tira a cobertura dos meus olhos. Tira a cobertura dos meus olhos. Para que veja as maravilhas da tua lei. Então Deus está sendo pedido ali pelo salmista que Deus tire a cobertura dos seus olhos. Ok? Isso é muito necessário. Sou peregrino na terra, verso 19. Não escondas de mim os teus mandamentos. E assim o salmista, ele sucessivamente ele vai nos ensinando. Verso 26 do Salmo 119, eu te contei os meus caminhos, tu me ouviste, ensina-me teus estatutos. Verso 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Verso 33 também, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei. Aqui nós temos vários versículos que mostram o salmista pedindo para o Senhor lhe instruir. E o cristão ele deve também ter esse princípio de humildade sempre que for diante das Escrituras com reverência e temor, pedindo que o Senhor fale com ele. Ó Senhor, agora eu vou estar meditando na tua palavra, que o Senhor possa falar comigo através da tua palavra. Efésios capítulo 17, Efésios capítulo 1, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E também podemos ler, então, também o capítulo 3 de Efésios e o verso 16 do capítulo 3. 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo ele pedia a Deus que o Senhor revelasse aos Efésios, então, os mistérios do Evangelho. E também há uma coisa muito importante, nós precisamos de pessoas que nos ensinem a palavra. O que se vê muito hoje em dia é que as pessoas elas não têm paciência para estudar as Escrituras. As pessoas elas estão em reuniões que muitas vezes é dado pouca ênfase nas Escrituras. O tempo todo é louvor e fica somente uns minutinhos para as Escrituras. E a exposição bíblica é pobre, a exposição bíblica é muito ruim. É só uma leitura de um versículo e o pregador, esses pregadores fazem um tumulto com aquele versículo, um griteiro, e realmente não é possível entender nada. E a pessoa sai dali mais emocionada, porque o pregador, por não ter estudado o texto, lido o texto, exposto o texto e aplicado o texto, por não ter tempo e por também não se dedicar, levar as coisas de qualquer forma,
ele gera depois no final um emocionalismo e as pessoas estão saindo dos cultos sem entender nada. E isso é muito sério, por quê? Porque o povo se corrompe por falta de entendimento. Todo grande avivamento ele veio através do estudo e da meditação na palavra de Deus. Não é possível haver um grande avivamento sem haver antes um estudo e uma meditação profundos na Bíblia Sagrada. Se você estudar na história dos avivamentos, você verá essa realidade, que os grandes avivamentos eles vieram através do estudo das Escrituras, ok? Cada livro teve o seu lugar na progressão da revelação da graça de Deus, iniciando no Éden e atingindo seu clímax em Jesus Cristo no Pentecostes e no Novo Testamento Apostólico. Esse lugar deve estar na mente do leitor quando estudar o texto. Então, cada livro ele tem o seu lugar na progressão da revelação, ok? E nós temos que ter isso em mente. Gênesis ele tem o seu lugar na revelação. É o princípio de tudo. Ali que são colocados os fundamentos, a base do conhecimento da existência de Deus e da criação dos céus e da terra e de todas as coisas. Depois ali também é demonstrado como Deus escolheu uma nação, Deus separou, e também no decorrer ali então do cânon do desenvolvimento, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, ali o Pentateuco ele vai demonstrar o início e a instituição do povo de Israel. Assim Josué vai demonstrar a conquista da terra prometida. Depois nós teremos o livro de Ruth, que está naquele contexto ali também. Depois nós teremos o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Depois nós temos de Samuel, 1 Reis, 2 Reis, ok? Depois nós temos antes de... Então, cada um desses livros, eles vão ter um contexto histórico, é isso que eu quero deixar bem claro para você. E você precisa entender esse contexto histórico e como que se encaixa o plano divino nesse contexto histórico, ok? Para que você tenha um aproveitamento melhor da leitura das Escrituras Sagradas. E um conselho que eu dou para você, você precisa ter em mente que Cristo está ali. O pano de fundo do Antigo Testamento são sombras, tipos e figuras da redenção apontada para o Messias Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Também temos que ter isso em mente quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. E o Novo Testamento, então, é a revelação sendo aplicada. Então, nós temos que contemplar Cristo sempre nas nossas leituras no Antigo Testamento. Cristo sendo revelado ali. Isso é muito importante. Então, cada livro tem o seu lugar na progressão da revelação da graça de Deus, iniciada no Éden e atingido o clímax em Jesus, no Pentecostes e no Novo Testamento Apostólico. Esse lugar deve estar na mente do leitor quando estudar o texto. Os Salmos, por exemplo, moldam o coração piedoso em cada época, mas expressam suas preces e louvores em termos de realidades típicas, reis, reinos, saúde, riqueza, guerra, vida longa, que circunscrevem a vida de graça na era pré-cristã. Cada livro originou-se da mesma mente divina. Por isso, o ensino dos 66 livros da Bíblia é complementar e autoconsistente. Então, isso aqui também é importante ressaltar. Nenhum livro contraria o outro na Bíblia Sagrada. Eles complementam-se um ao outro, ok? A Escritura ela não pode
contrariar uma passagem com a outra. Porque a Escritura, ao contrário, ela se autoafirma, ela se completa. E muitas vezes, na interpretação bíblica, é necessário que tenhamos à mente que uma passagem mais obscura deve ser interpretada em uma passagem que seja uma passagem mais fácil de entendimento, ok? Se apesar disso não pudermos vê-lo assim, a falta está em nós e não na Escritura. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos chegar ao entendimento de algumas coisas, não é a Escritura, é nós. E eu sempre tenho em mente que está escrito, se não me falha a memória, em Deuteronômio 29 e 29, uma passagem que eu sempre tenho no coração sobre a interpretação bíblica. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos uma passagem, nós temos que nos consolar, porque Deus é soberano e haverá coisas que não está na vontade de Deus nos revelar. É certo que a Escritura nunca se contradiz em parte alguma. Antes, uma passagem fundamenta a outra. Então, é o que eu estava falando. A Escritura não se contradiz. Uma passagem completa a outra, ok? Esse sólido princípio de interpretar a Escritura pela Escritura é chamado de analogia. A analogia da Escritura ou analogia da fé, ok? Então, uma escritura, uma passagem, ela ilumina a outra, e assim sucessivamente. Cada livro demonstra a imutável verdade acerca de Deus, da humanidade, da piedade, da impiedade aplicada a situações particulares, ilustrada por elas, onde indivíduos e grupos se encontram. O estágio final na interpretação bíblica é reaplicar essas verdades a nossas situações pessoais de vida. Então, primeiro, nós vemos o contexto da cultura da época, cultural. Nós vemos quem é o autor e também o seu contexto de vida e a quem ele escreve, por que ele escreve. Depois, nós vamos então para a análise de que necessitamos de oração, necessitamos pedir a Deus que nos revele sua palavra, precisamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento na sua palavra e com muita humildade buscar dia após dia, com temor e tremor que o Senhor nos ensine, para que no final, com essas questões então bem inteligíveis, e com essa certeza de que nós precisamos entender quem é o autor, o contexto cultural e depender espiritualmente do Senhor para nos revelar, nós fazermos o que está então dito aqui. Reaplicar essas verdades a nossas situações pessoais de vida. É esse o meio para discernir o que Deus na Escritura está nos dizendo nesse momento. Exemplos de tal reaplicação são a descoberta feita por Josias da ira de Deus contra Judá pela falha em observar a lei. Então, o princípio de que nós, vendo quem é o autor, vendo o contexto e dependendo do Senhor, pedindo para o Senhor discernimento para nos ensinar a sua palavra, esse princípio vai nos levar a qual verdade? De que nós devemos aplicar essa verdade em nossas vidas, ok? E aplicando essa verdade em nossas vidas, isso será o princípio que a Escritura dada por Deus é direcionado, no caso, né? A Escritura ela é uma regra de fé e prática. A Escritura servirá então para que nós sejamos instruídos
na prática em nossa vida diária, não somente em teoria. Eu não devo, então, estudar as Escrituras somente para, teoricamente, conhecer a Deus, mas eu tenho que estudar e aprender para, experiencialmente, ter um conhecimento real, vivo e prático de Deus. E aqui nós temos um exemplo claro disso, que é citado. Então disse o sacerdote Ilquias, 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Achei o livro da lei. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm cargo da obra. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou suas vestes. Então aqui é a prática, ouvir e praticar. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, Aicão, o chefe, a Aquibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e a Isaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo de Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então, tudo que estava escrito ali, a descoberta do que estava escrito, foi culminou na aplicação das verdades para a mudança de rumo de uma situação que estava levando o povo à destruição. Então, esse é o objetivo final das Escrituras, aplicar as verdades para nós sermos edificados, guiados, instruídos e para uma vida prática, não somente uma vida teórica, mas prática. Isso também nos leva ao entendimento de que Deus ele requer de nós uma vida prática da sua palavra. Isso é muito importante nós observarmos nos nossos dias e praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser buscada somente para responder sobre questões que massageiam o nosso ego. Hoje eu quero uma palavra, eu quero que Deus fale comigo uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, ou se não abrir a Bíblia só procurando esse tipo de palavra, ou pegando versículos da Bíblia e distorcendo o nosso bel prazer. Mas o principal fundamento das Escrituras é nós levar o arrependimento para uma vida piedosa e devocional a Deus, e não uma vida ao nosso bel prazer da nossa maneira. Então isso é muito importante nós termos em mente também. O argumento de Jesus sobre Gênesis e o uso que Paulo fez de Gênesis do Salmo 32 para mostrar a realidade da presente justiça pela fé. Nenhum sentido pode ser lido nas Escrituras ou atribuído a ela que não possa com certeza ser extraído dela, demonstrado, ou seja, indubitavelmente expresso por um ou mais de um escritor humano. A cuidadosa e piedosa observância dessas regras é a marca de todo cristão que maneja bem a palavra da verdade. Então, um cristão que maneja bem a palavra da verdade, ele tem o cuidado de observar essa palavra e guardá-la no seu coração dia após dia. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Jesus ele argumenta sobre Gênesis ali e mostra que é a necessidade da prática, falando com os fariseus sobre questões que eles haviam redarguido ele, e Jesus mostra que era necessário observar e praticar, ok? Mateus capítulo 4,
capítulo 4, perdão, capítulo 19, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Foi uma questão, né, sobre o casamento e o divórcio. E Jesus leva eles para a prática. Olha o que eles deveriam fazer. Eles deveriam viver dessa forma. Isso mostra sempre que a Escritura ela leva o homem à prática. Tudo que está escrito é para ser praticado, ok? Também em Romanos, Paulo ele vai usar parte da Escritura lá do Antigo Testamento, né? Também para levar ao entendimento e à prática das verdades contidas nela. Ele fala sobre Abraão, né? Ter sido justificado pela fé, não é? Então isso tudo aponta para a cuidadosa e piedosa observância das regras, dessas regras, que é a marca de todo cristão que maneja bem a palavra de Deus. Isso aponta para que nós, então, venhamos a praticar as Escrituras, observando-as na dependência do Senhor. E observando essas 3 regras também, né? O contexto do autor, o contexto cultural da época e pedindo a Deus discernimento em oração, ok? Também um bom comentário bíblico é importante, um bom dicionário bíblico é importante, um bom livro sobre interpretação das Escrituras é importante, ok? Eu tenho alguns livros aqui, depois eu estarei recomendando. E então é isso, a interpretação. O cristão pode entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa para nos corrigir, redarguir e guiar todo salvo no caminho da justiça, ok? Então, esse foi mais um vídeo sobre estudos bíblicos. Hoje, então, falamos sobre a interpretação. Cristãos podem entender a palavra de Deus. E você como cristão tem buscado entender a palavra do Senhor e guardá-la no seu coração? Deixe nos seus comentários como tem sido a sua experiência com as Escrituras. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal. Deus abençoe sua vida. Tchau.